Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Hugo Belo e eu estou passando aqui para trazer-lhes uma rápida reflexão da palavra do Senhor, baseado aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo 26 e versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Queridos, talvez você já tenha enfrentado momentos da sua vida, passado por situações ou demandas, ou conflitos, ou intempéries, que você denominou-as como beco sem saída. São momentos em que nos vemos ilhados, são momentos em que nos vemos cercados, entrincheirados, são momentos em que olhamos ao nosso derredor e de fato não sabemos que caminho ou que rumo tomar. São momentos como este, que parece que toda a nossa experiência, todo o arcabouço teórico que temos, mostram-se ineficazes e insuficientes para podermos lidar com tamanhas demandas, com tamanhas aflições. Queridos, o texto que lemos, ele traz exatamente uma situação como esta. A Bíblia nos diz do verso 19 até o verso de número 29, que Davi estava fugindo do rei Saul. Davi estava, para poupar-se da própria vida, ele estava escapando pelos desertos, pelas cavernas, evitando o encontro com o rei Saul, que estava querendo prendê-lo. Neste período, Davi chega no território dos Zifeus, e ao chegar nesse território, a Bíblia nos diz que estes homens, temendo que o próprio rei Saul se levantasse contra eles, eles resolvem entregar Davi ao seu inimigo. Avisam a Saul que Davi estava naquele contexto e observe o que acontece. A Bíblia nos diz que Saul foi ao encontro de Davi, foi até o território de Maom, que ficava a 8 quilômetros ao sul de Zif, com o seu exército, com todo o poderio bélico, e quando ele chega naquele território, ele Saul divide o seu exército em dois grupos, em dois flancos, e ele cerca Davi. Ele cerca Davi, não permitindo que Davi tivesse escapatória. É exatamente o que nós vemos aqui no verso de número 26. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Davi estava cercado, Davi estava ilhado, Davi estava entrincheirado, sitiado e não tinha o que fazer, não sabia como fazer, não tinha expectativa de livramento, de saída dentro de um contexto como este. Queridos, quando nós olhamos para esta passagem, para este momento crítico da vida de Davi, nós nos perguntamos, seria este o fim da vida do grande Davi? Seria este o último momento na história deste homem que Deus chamou como sendo homem segundo o meu coração? Queridos, é maravilhoso nós observarmos que se não fosse Deus, se não fosse a manifestação de Deus, com certeza Davi teria sido exterminado. Quando tudo estava pronto para prender Davi, a Bíblia diz que de repente, de maneira inesperada, o mensageiro se aproxima e diz a Saul: olha, rei, o exército dos filisteus invadiu as nossas terras, invadiu o nosso território, e se porventura não voltares agora, nós seremos aniquilados. Observe que coisa interessante, queridos. Naturalmente, a invasão dos filisteus no território de Saul foi uma ação poderosa e soberana de Deus. A invasão dos filisteus no território de Saul foi um meio que Deus se utilizou para dar livramento a Davi daquela situação de beco sem saída. A Bíblia diz que nesse momento Saul é obrigado a deixar Davi de lado e voltar para suas terras para protegê-las dos inimigos dos filisteus. E neste momento a Bíblia nos diz aqui no verso de número 28
que por esta razão, aquele lugar, ele se chamou Selá Hamalecote, que fala de pedra de separação, pedra de livramento. Foi exatamente esse o sentido daquela experiência vivenciada por Davi. Um grande livramento, uma grande ação, uma ação soberana e poderosa de Deus, que trouxe aqueles homens que viram-se dentro de uma situação sem saída, mas Deus proveu e providenciou um grande livramento. Então entenda uma coisa, talvez você também esteja enfrentando situações semelhantes, situações em que você não sabe o que fazer, situações em que não vês a saída, situações em que olhas ao derredor e não sabe que caminho tomar. Quantas pessoas que literalmente estão dizendo: eu me encontro em um beco sem saída, mas o mesmo Deus que interferiu e trouxe livramento para Davi, é o Deus que também agirá ao meu e ao teu favor. É o Deus que trará livramento, é o Deus que nós poderemos dizer Selá Hamalecote, esse ambiente que seria o ambiente da minha morte, o ambiente da minha destruição, ele será marcado por um grande livramento da parte de Deus, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça e creia nessa palavra, Selá Hamalecote. Deus abençoe.